A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, que bênção de Deus, mais uma vez estar aqui com os irmãos para comentar mais uma lição bíblica da escola dominical. Hoje a lição de número 4, a lição que tem por título Paulo, a vocação para ser apóstolo. Queridos irmãos, mais uma excelente lição que nós vamos tratar essa semana, e eu quero convidar você para estar comigo durante toda a explicação. Antes, porém, de continuar, eu quero lembrar aos irmãos, aos alunos, que nunca deixe de, pelo menos, ler a sua lição. É importante, irmãos, nem que seja uma leitura superficial no conteúdo da lição, para você chegar no domingo já com a mente preparada para o assunto que você vai estudar. Não é? No caso de hoje, é Paulo, a vocação para ser apóstolo. E o professor, é importante que o professor leia cautelosamente também o conteúdo da lição, por alguns motivos. Primeiro, porque ele tem que se interar no assunto e se aprofundar em alguns pontos, procurar o significado de algumas palavras ou de algumas situações que ele não tenha domínio, e também verificar cautelosamente a lição se não tem algum erro de ortografia que mude, às vezes, o sentido do entendimento dos irmãos, algum erro de colocação, de citação, conferir certinho o significado das palavras. É importante também dar uma estudada nos hinos da harpa cristã que são sugeridos para a lição, não é, irmãos? Enfim, se inteirar completamente do conteúdo, inclusive, na medida do possível, dependendo do tempo que tenha disponível, propor algum acréscimo ao conteúdo a fim de enriquecer, não é? É aquilo que será explanado no domingo. Não fugir completamente da revista, porque é importante que o comentário bíblico, que a aula seja baseado no conteúdo da revista, porque é a base que o aluno tem, é o referencial que o aluno tem, para que depois, ao ler a revista, ele lembre da aula que foi ministrada, tá certo? Então, vamos para a lição de hoje, lição de número 4, como eu já falei, Paulo, a vocação para ser apóstolo. O texto bíblico, queridos, para essa lição está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículos do 15 ao 22, e também na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 11 a 18. Primeiro Atos 9, de 15 ao 22, diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Também, querido, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao 18, diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E, na minha nação,
excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Amados irmãos, o texto áureo dessa lição está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, onde diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E a verdade prática diz assim: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Na introdução dessa lição, eu quero deixar claro que eu quero compartilhar com os irmãos hoje sobre a vocação que Deus concedeu ao apóstolo Paulo para ele ser apóstolo, não é? Também eu quero dar uma passada juntamente com os irmãos sobre o termo vocação e analisar o chamado do apóstolo Paulo e seus respectivos propósitos. Também, queridos, eu quero estudar com os irmãos os requisitos bíblicos para que nós possamos servir com excelência na obra de Deus. Então, primeiro que tudo, vamos ver a definição da palavra vocação. Então, conforme no sentido secular, né, conforme o dicionarista Antônio Rosas, ele diz que o termo vocação significa ato ou efeito de chamar-se, né? A denominação, apelo ou inclinação para o sacerdócio, para a vida religiosa, disposição natural e espontânea que orienta uma pessoa no sentido de uma atividade, uma função ou profissão, pendor, propensão, tendência, e também um chamamento de alguém para exercer certa função obrigatória ou para a posse de um direito. Então, de alguma maneira, o termo, a palavra vocação, né, ela vai se enquadrar em uma dessas definições aqui, tá certo? Alto efeito de chamar-se, apelo, inclinação ao sacerdócio, né, para a vida religiosa, disposição natural, isso que é importante, ou espontânea, que orienta a pessoa no sentido de uma atividade, função ou profissão, né, pendor, propensão, tendência, ou chamamento de alguém para exercer certa função, tá certo? Então, é bem fácil, bem intuitivo aqui essa questão. Segundo, eu posso abordar para os irmãos uma definição teológica do latim vocatione, né? Ou traduzindo chamamento, que tem por significado o ato de chamar ou de escolher, tá certo? No caso da vocação divina, ela pode ser compreendida de 2 modos distintos. Primeiro, do modo geral, e segundo, do modo específico. O chamamento divino do modo, ou a vocação divina do modo geral, tem por significado toda a humanidade, né? A vocação divina de maneira geral, toda a humanidade de maneira indistinta, ela é convocada a participar gratuitamente dos benefícios do Evangelho, com base nos méritos da morte de Cristo. Também, querido, a vocação específica diz assim, que embora todos sejam convidados a usufruir dos meios da graça, nem todos são convocados a exercer o ministério da palavra, né? Então, existe a vocação geral, que diz respeito a todos, né, irmãos, participarem de forma gratuita dos benefícios do Evangelho, que tiveram origem, não é, irmãos? A origem de tudo isso é a morte de Cristo. E repetindo, a vocação específica é que, embora todos sejam convidados a usufruir dos meios da graça, nem todos são convocados para exercer o ministério da palavra, não é? É um caso
que depende única e exclusivamente dos desígnios e da soberania de Deus para com cada um, né? Conforme nos ensina o pastor Claudionor de Andrade. Queridos, agora sobre o chamamento do apóstolo Paulo para o apostolado, não é? Ou o chamamento de Paulo para o apostolado, para não confundir os irmãos. O que a gente tem? A conversão do apóstolo Paulo, ela acontece após a ressurreição de Cristo. E por causa disso, alguns cristãos influenciados pelo judaísmo, eles questionavam a legitimidade do seu apostolado, né? No seguinte sentido, para ser apóstolo, teria que estar naquele grupo dos 12 que foram escolhidos por Cristo. A Bíblia diz que da multidão de discípulos, Jesus separou 12, os quais nomeou os apóstolos, não é? Então, o apóstolo Paulo, ele não estava no meio dos 12, nem foi o escolhido para o lugar de Judas. Quem foi escolhido para o lugar do apóstolo Judas foi Matias, né? Conforme o próprio livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, relata. Então, por essa razão, o apóstolo Paulo, ele foi questionado devido à legitimidade do seu apostolado, e ele defende o seu chamado usando alguns argumentos. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele foi feito, né? O chamado do apóstolo Paulo foi feito pelo próprio Senhor Jesus. Então, o primeiro argumento do apóstolo Paulo, a conversão do apóstolo Paulo ocorre após a morte e ressurreição de Cristo. Então, como eu já falei, ele não tinha as credenciais daqueles apóstolos que andaram com Cristo, não é? Mas lá em 1 Coríntios 15, ele chega a dizer, mas o Senhor o chamou para esse ministério, embora ele se considerasse indigno, não é? Como dizendo ser o menor dos apóstolos. Então, o apóstolo Paulo enfrentou muitas oposições, principalmente por parte de falsos mestres que questionavam abertamente a sua autoridade apostólica. Talvez por isso que ele escrevendo aos Gálatas, né, lá no capítulo 1, versículo 1, ele já se apresenta como apóstolo. Ele diz, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por parte e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Então, ele, quando inicia a carta aos Gálatas, ele já deixa bem claro ali a sua autoridade apostólica, não é? Ele não estava no grupo dos 12, mas foi Jesus Cristo quem o chamou e o separou para ser apóstolo. Eu estava pensando nisso aqui, e a Bíblia é tão perfeita que, assim, ó, na conversão do apóstolo Paulo, que a gente viu na lição 3, que aconteceu no caminho de Damasco, é interessante que na conversão do apóstolo Paulo, a Bíblia Sagrada fala do encontro, não é, que o resplendor de luz, tal, da queda do cavalo, da voz que fala com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a Bíblia Sagrada, depois de relatar o encontro de Saulo com Jesus Cristo, aí a Bíblia relata assim, ó, que os que estavam com ele não viam, mas eles ouviram. Significa, por que isso é importante para a autoridade apostólica do apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo, ele justifica que tem autoridade apostólica porque foi o próprio Jesus quem o chamou e o constituiu apóstolo. Interessante que alguém pode dizer, não, tudo bem, Paulo pode muito bem ter falado do encontro dele com Cristo. Agora, quem garante que é verdade, que Jesus disse isso mesmo a ele? Só que a Bíblia é tão perfeita que os que estavam com ele ouviram a voz, não é? Isso é bem interessante, eles ouviram a voz. E mais à frente, quando o próprio Jesus envia Ananias ao apóstolo Paulo, ele disse, vai, porque aquele é para mim um vaso escolhido. Não é? Então, nós temos o testemunho de Ananias também. Então, se a gente prestar atenção, o apóstolo Paulo também, em outras ocasiões, ele reafirma esse chamado feito diretamente por Jesus. Ele reafirma ali a sua autoridade apostólica.
Além disso, em suas cartas, ele ressalta repetidas vezes que foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Não é? Também o chamado do apóstolo Paulo foi um chamado confirmado por sinais. Então, o apóstolo Paulo, além de reivindicar o seu apostolado como um chamado divino, ele afirma que o seu apostolado foi confirmado por sinais. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, diz assim: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Então, isso era, na verdade, a confirmação de Deus. Assim como ocorreu com o apóstolo Pedro, agora também estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 8, diz: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim com eficácia para com gentios. Então a gente observa dessa maneira, não é, irmãos? Dessa maneira, os milagres, eles autenticavam o apóstolo Paulo como apóstolo de Cristo. Que coisa bonita, não é? Também o chamado do apóstolo Paulo foi um chamado confirmado pelo trabalho. Então, o apóstolo Paulo, quando ele defendia seu apostolado, ele trazia à memória que o seu eficiente trabalho entre os coríntios era uma das garantias de que Deus o havia chamado. Para isso, o apóstolo Paulo ele usa a figura de um selo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 2, diz: porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Os irmãos sabem que o selo naquela época era uma figura cortada em pedra e colocada em um anel no qual se gravavam as letras de autoridade. Né? Então, o apóstolo Paulo utilizou essa figura para expressar o fato de que a própria conversão deles era a prova da sua autoridade apostólica. Então, com isso, o apóstolo Paulo lembra que a própria experiência deles, não é? Na carta aos Coríntios, como igreja, era o selo do seu apostolado ao Senhor. Em outra ocasião, o apóstolo Paulo declara também que trabalhou mais do que os outros apóstolos, né? Então, fica evidente que o trabalho do apóstolo Paulo confirma o seu chamado apostólico, né? Confirma a sua identificação. Também o chamado do apóstolo Paulo foi confirmado pela visão do próprio Cristo ressurreto. Então, um dos critérios, irmãos, para o apostolado era ser testemunha da ressurreição. Lá em Atos capítulo 1, versículo 22, diz assim: ao dia em que dentre vós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então é assim, ó, quando foi lançado ali, os apóstolos conversavam entre si sobre os requisitos para quem seria o substituto de Judas, né? Foi citado dos que já estavam com Cristo desde o batismo de João até o dia em que ele, dentre vós, foi recebido em cima. Então, outros textos, eles evidenciam esse fato. E Paulo cumpria esse critério, pois ele tinha visto Jesus, o Cristo ressurreto, na entrada de Damasco. Né? O apóstolo Paulo, ele viu Jesus ressuscitado. Então, o apóstolo Paulo declara, ele diz, não vi eu a Jesus, Senhor, Senhor nosso? Né? Então, o apóstolo Paulo, ele estava reafirmando à igreja de Coríntios que ele atendia as credenciais para ser apóstolo de Cristo e que nada nele era inferior aos demais apóstolos, porque ele teve um encontro, teve uma visão do Cristo, irmãos. É muito interessante isso, não é? Os propósitos da vocação do apóstolo Paulo. Presta atenção. Como disse o próprio Senhor Jesus a Ananias, Saulo era um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Baseado nisso, a gente pode observar o seguinte, ó, que o apóstolo Paulo era um vaso escolhido. Primeiro, ele era um vaso escolhido, né? E o Senhor Jesus foi quem se utilizou dessa metáfora para dizer que Paulo era um homem escolhido por ele, né? Assim como o oleiro faz vasos para diversos fins,
Deus também fez os seres humanos para os seus propósitos. Agora, tem uma observação interessante aqui. Nós temos que entender que o termo vaso escolhido não se refere a uma predestinação, tá certo? E sim a presciência divina. Não é, irmãos? Deus sabia de antemão que ele era a pessoa ideal. Por que o apóstolo Paulo era a pessoa ideal? Nós comentamos, nós estudamos sobre isso, todos nós, desde a primeira lição, quando a gente falou da cidade de Tarso. Não é? Deus sabia que Paulo era o homem ideal. Por quê? Por causa da sua cultura, não é, irmãos? Por causa do seu conhecimento, por causa da sua profissão, da sua nacionalidade e vários outros requisitos que desde a primeira lição a gente vem estudando. Então, ele era a pessoa ideal para executar os desígnios de Deus. Não é, irmãos? Por causa da presciência, porque Deus sabe. Não é, irmã? A Bíblia diz que antes que as palavras venham, o Senhor já sabe todas elas. Olha, o apóstolo Paulo também tinha uma missão específica. Não é? Paulo foi chamado com o propósito de fazer o nome do Senhor conhecido entre os gentios, os reis e os filhos de Israel. E cá para nós, ele cumpriu na íntegra a sua tarefa. E isso a gente pode ver muito bem quando a gente lê o livro dos Atos dos Apóstolos e também as cartas do apóstolo Paulo, né? E nas suas cartas especificamente, o apóstolo Paulo ressalta repetidas vezes que foi chamado para ser o apóstolo dos gentios, não é? Que ele pregou para reis e para os filhos de Israel. Também, queridos, o apóstolo Paulo foi chamado para sofrer por amor a Cristo. Foi o Senhor Jesus quem disse a Ananias acerca de Paulo: eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Lá em Atos 9:16. Então, se por um lado o apóstolo Paulo se tornaria um privilégio ser embaixador de Cristo entre os reis judeus e gentios, por outro lado, o apóstolo Paulo ele teria um preço muito grande a pagar, que seria padecer pelo nome de Jesus Cristo. Né, irmãos? E como Cristo havia predito, ele enfrentou todo tipo de sofrimento durante seu ministério. No entanto, seu sofrimento, ele não impediu que ele demonstrasse zelo e dedicação às obras de Deus. O seu objetivo era servir ao Mestre, a despeito de qualquer circunstância. Então, o apóstolo Paulo mesmo disse aos anciãos da igreja de Éfeso, em Atos 20:24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Que coisa bonita, né, irmãos? Coisa maravilhosa. Agora, a vocação divina para servir na obra de Deus. Isso aqui é interessante e todos nós devemos refletir muito nisso, irmãos. Primeiro, a vocação, irmãos, para atuar na obra de Deus é uma ação exclusivamente divina na pessoa do crente, especificamente. Todavia, irmãos, exige também uma capacitação pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Senhor vocaciona e prepara, no entanto, o envio é realizado por meio da igreja, né? Então, o Senhor vocaciona e prepara, mas o envio é a igreja quem dá, tá certo? Então, algumas coisas nós podemos considerar aqui. Primeiro, Deus chama pessoas para trabalhos específicos, não tem como discutir isso. Né, irmãos? Todos são chamados para a salvação em Cristo, sem exceções. No entanto, alguns servos de Deus são chamados para trabalhos específicos na obra de Deus, como foi o caso do apóstolo Paulo. Gálatas 1:15, desde o ventre da minha mãe me separou. E outros textos confirmam essa chamada especial do apóstolo Paulo. A gente pode ler no livro dos Atos, capítulo 9:15, 22:14, e também em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Então, dessa forma,
não está dentro das atribuições unicamente do homem selecionar, chamar, qualificar ou nomear. Nem tampouco ninguém, irmãos, nomeasse a si próprio para a obra do ministério. Pois tudo e deve ser absolutamente competência divina. Marcos 3:13 diz assim: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, não é? Os quais vieram a ele. Então, a escolha para servir no santo ministério, ela é de Deus. Isso aqui é interessante a gente saber. A gente deve pedir a Deus para ser escolhido por ele. A Bíblia diz que o que o almeja é episcopado, excelente coisa almeja. Agora, a melhor forma de servir é pedindo a Deus para ser escolhido, não é, irmãos? Pedindo ao Senhor, ou os que o Senhor tem um plano específico, não pode rejeitar. Então, Deus capacita, Deus chama pessoas e capacita, não é, pessoas para servir. Então, a gente vai ver que o apóstolo Paulo foi um homem dotado de grandes habilidades intelectuais e também habilidades espirituais. Porém, o apóstolo nunca deixou de entender que sua capacidade era proveniente do Senhor. A gente pode ler em Romanos 15:18. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras. Em outra ocasião, o apóstolo Paulo declara, lá em 2 Coríntios 3:5, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como é de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Não é? Essa postura do apóstolo Paulo é um grande exemplo que nós devemos imitar, pois quem concede, irmãos, inteligência é Deus. Não é? Êxodo 36:1 diz, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência. Então, por mais capacitados que sejamos, tudo, irmãos, provém do Senhor. Isso é muito interessante. Também, queridos, que Deus chama a pessoa e os envia vocacionados, e envia os vocacionados por meio da igreja. Você observa que, mesmo o apóstolo Paulo tendo sido chamado por Deus desde o ventre da sua mãe, ele não trabalhava de modo independente. Isso é interessante, ou seja, sem orientação dos anciãos da igreja. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo foi enviado pela igreja, não é? Sobre o caso da circuncisão dos gentios, Paulo procurou solução junto aos apóstolos. Além de de reconhecer que os decretos vindos de Jerusalém tinham que ser observados pelas demais igrejas recém-fundadas. Isso aqui nos ensina muito, irmãos. Isso aqui nos ensina, por exemplo, que aqueles que são chamados e enviados por Deus estão debaixo da autoridade de Deus e também da igreja local que envia. Isso é muito interessante da gente comentar, muito interessante mesmo, tá certo? Para concluir essa rica lição e bonita lição, a gente pode concluir aqui, irmãos, ressaltando que Deus concedeu a vocação a Paulo para ser apóstolo de Cristo. E, além disso, o Senhor capacitou o apóstolo Paulo para ser dos maiores instrumentos de Deus para a propagação do cristianismo. Que lição maravilhosa, né, irmãos? Que ensinamentos maravilhosos nós temos na lição dessa semana. Amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma excelente aula no domingo, na Escola Bíblica Dominical. Como sempre costumo dizer, leia a lição, escute esse comentário, anote os principais pontos, não é? Faça anotação das suas dúvidas e também anote as suas colocações, as conclusões que você chegar a cada ponto. Se forem muitas conclusões, você pede, antes da aula, a oportunidade ao professor para expor as suas conclusões, não é? Ou ele, em momentos específicos, vai lhe concedendo oportunidades para isso, tá certo? Se forem poucas as conclusões, com certeza, durante a aula, ele vai lhe conceder a oportunidade para compartilhar com os demais alunos.
Tenha uma excelente aula. Ore, peça a direção do Espírito Santo sobre sua vida, também sobre a vida do professor, dos alunos, não é? E que Deus abençoe o seu domingo, a sua escola dominical seja uma bênção. A paz do Senhor, e se Jesus não voltar, eu estarei aqui a próxima semana comentando a lição de número 5 com os irmãos. Forte abraço a todos, queridos.